Correios, patrimônio do povo brasileiro ou um peso morto? Eu sei que a sua resposta já veio na ponta da sua língua, vamos concordar, né? Mas eu preparei aqui um dossiê, uma pesquisa densa sobre os Correios e tudo que essa empresa centenária representa, especialmente em termos de prejuízos financeiros para o Brasil. Vamos acompanhar. O Correio é uma das instituições mais antigas do Brasil. E vamos concordar, por ser uma instituição lá do tempo do Brasil Império, deveria ser símbolo de eficiência, mas não. Muito pelo contrário. Quando você fala de Correio, você pensa logo em imposto, tributo, umas taxinhas para cá, os caras jogando tuas encomendas para cá e para lá, o produto chegando quebrado e o carteiro arremessando por cima do muro. Mas também, vamos concordar, não dava para ser diferente. A gente está falando de uma empresa pública estatal, cuja gestão é dada a troco de acordos políticos, ou seja, não existe eficiência na gestão dos Correios. Inclusive, em 2005, os Correios foram epicentro de um dos maiores escândalos de corrupção da primeira gestão Lula, o governo Lula I. Propinas, contratos superfaturados, enfim, a utilização da máquina pública em troca de acordos políticos, o que naquela época era imoral, mas hoje se tornou completamente descarado. Inclusive temos algumas imagens da época que tratam para refrescar sua memória sobre o que o Lula fez com os Correios. Dá uma olhada. Fica evidente que o presidente, ainda que não houvesse sabido antes da existência do mensalão, o que já se demonstrou ser pouco crível, ao ser informado, achou que não deveria interferir naquilo que estava funcionando. Ou, para usar as expressões futebolísticas, não deveria mexer em time que estava ganhando. No final do dia, isso desagou ainda no mensalão. E o mensalão deixou público a forma como o governo PT, o governo Lula, utilizava o aparelhamento de máquinas públicas para alimentar o seu projeto de poder. Décadas depois, o cenário mudou. Tivemos a Lava Jato, depois sepultaram a Lava Jato, o Lula voltou para a cena do crime e, novamente, as estatais voltaram a dar prejuízo. A grande verdade é que manter os Correios sob a gestão do Estado não faz o menor sentido. Inclusive, um pouco antes do descondenado voltar para a cena do crime, a Câmara tentou afrouxar a lei das estatais. A lei estabelecia critérios sérios de governança a serem seguidos para evitar justamente o aparelhamento. Dentre eles, ter estatuto, ter conselho de administração independente, praticar políticas de acordo com as condições de mercado. E dentre as regras está a impossibilidade de um ministro, por exemplo, poder ocupar o cargo em um conselho da estatal. Só que na gestão Lula a gente sabe que os comparsas do Lula são beneficiados. Então nós temos aqui o Mercadante sendo nomeado no BNDES justamente após flexibilizar a lei das estatais. Inclusive, eu processei o governo federal para tentar barrar essa nomeação, mas a gente está no Brasil e a lei é mudada e um abraço para todo mundo e dessa vez foi para nós. Inclusive, economistas e investidores criticaram duramente a alteração da lei das estatais justamente pela insegurança criada no país por conta dessas alterações. Inclusive, o Pacheco puxou o freio em um projeto que afrouxava ainda mais a lei das estatais, está aqui. Mas isso tudo não impediu que o STF entrasse no jogo, apesar das constitucionalidades da lei, para alterar o texto de acordo com a conveniência do descondenado e então assim favorecer os seus amigos, que vão desde o mercadante até o cara que estava na gestão da Petrobras. A grande verdade é que a lei das estatais estava valendo, a menos para o Lula. O que aconteceu? O ministro Lewandowski, do STF, à época, acatou um pedido de quem? Sempre do PCdoB, e suspendeu a necessidade da tal quarentena para indicação política na estatal. Esse período valia para dirigente partidário, sindicalista, ministros e secretários de Estado, entre outros. O Lewandowski revogou a quarentena da lei e abriu caminho para novamente voltarem as indicações políticas. E aí vem o mais aberrante. O que aconteceu foi que, apesar de terem decidido pela constitucionalidade da lei, numa votação de 8-3, o Dias Toffoli sugeriu uma modulação, que diria que as nomeações do Lula poderiam valer, e só as próximas não, ou seja, o Lula podia nomear seus amigos, os demais não podem. Resumindo, o Toffoli ele criou uma modulação que tornava a lei adequada exclusivamente para o Lula, um completo não absurdo, ele legislou para uma única pessoa, onde ele nem cabia legislar, vou concordar. E aí qual é o resultado disso? Estatais têm rombo de 7,2 bi em 2024, maior em 22 anos. Mas aí vamos voltar para o caso dos Correios. Em 2024, os Correios tiveram um prejuízo recorde.
O prejuízo foi tão grande que a estatal passou a falar em insolvência. E assim, o prejuízo da empresa foi de 2 bilhões, chegando ao mesmo patamar do déficit causado na gestão Dilma em 2015. E só para você ter uma ideia, em 2023 o prejuízo era de 823 milhões, um valor já aberrante para uma estatal que na gestão Bolsonaro dava lucro. Mas aí ele não tinha meta, ele deixou a meta aberta, então ele dobrou a meta e os 823 milhões de prejuízo viraram 2 bilhões de reais. E aí vem a matéria. Olha só, o responsável, taxa das blusinhas pode ter gerado prejuízo milionário para os Correios. Ou seja, uma matéria que ao mesmo tempo tira a responsabilidade da péssima gestão dos Correios, mas joga na conta do Haddad que fez a taxa das blusinhas. Mas aí a gente tem que perguntar para a Canja, não ia ser as empresas que seriam taxadas também? Então por que o Correio está se responsabilizando por isso? Entende como na gestão PT a incoerência reina e a conta nunca fecha? Mas enfim, é o de sempre. A culpa é deles, eles colocam quem eles bem entenderem. E o presidente dos Correios é o advogado Fabiano Silva, de 47 anos, indicado ao cargo pelo Prerrogativas, aquele grupo de advogados que defende o PT. O Fabiano é o tal do Prerro, é o churrasqueiro oficial dos churrasquinhos do Lula. Assim como o cabidão de emprego para companheirada não é novidade, a corrupção no governo Lula também não é algo do passado. E em 2024, com o retorno do Lula à cena do crime, nomes condenados pela Lava Jato passaram a ser nomeados em postos estratégicos do governo. Só para você ter uma ideia, o Fabiano dos Santos montou a equipe dele com pessoas da confiança dele, Júlio Vicente Lopes e Maurício Marcelini, que são associados ao escritório de advocacia da ex-mulher do Fabiano, a Renata Molo, que possuem um passado de investigações por parte do MPF. Coisa, não? E o engraçado é que eles estão envolvidos no caso dos fundos de pensão da Postales e Funcef, e remonta aos governos do presidente Lula e Dilma Rousseff, ou seja, mais uma coincidência. Brasil, país da coincidência. O Lopes, por exemplo, ele criou um plano para cobrir a Postales, obrigando os Correios a aportar bilhões, enquanto o Marcelini, atuando num contexto semelhante, participou de investimentos de riscos que não alçaram o sucesso esperado. É praticamente que as pirâmides de Bitcoin. A gente está na prática falando de criminosos que estão voltando à cena do crime. E aí nós temos isso aqui, ó. Envolvidos no escândalo do Lava Jato são nomeados assessores dos Correios. Pô, essa gente nunca mais devia poder trabalhar em estatal, vamos falar a verdade, né? Inclusive, na gestão dos Correios, esculhambação que mais tem. Os Correios foram condenados pelo TJ do Trabalho a pagar 100 mil reais de indenização ao funcionário que sofreu assédio moral do presidente da empresa, o tal do Fabiano Silva dos Santos. O cara processou a estatal e alegou que sofreu perseguição desde outubro de 23, quando fez críticas à política comercial da empresa. Ou seja, se criticar você é perseguido, ele processa a empresa e a gente paga a conta. Só para você ter uma ideia, sabe o que aconteceu com esse trabalhador? Fez críticas em outubro de 23. Perdeu o cargo no mesmo mês. Em dezembro foi designado para uma posição mais baixa. Em julho foi transferido para outra agência em Ceilândia, ou seja, os caras agiram deliberadamente para prejudicar o trabalhador que expôs sua opinião sobre a péssima gestão dos Correios. Essa é a democracia do PT da esquerda. Eles perseguem quem ousa criticá-los. E para piorar a situação, a estatal desistiu de mais de 3.700 processos no TST. Abriu mão de bilhões em possíveis ressarcimentos. Ou seja, eles simplesmente jogaram o dinheiro pela janela e sinto muito, a empresa deu prejuízo e você paga a conta. Mas não para por aí não, hein? Em abril, eles desistiram de recorrer de uma ação trabalhista de 614 milhões que tramitava no TST, coisa que uma empresa de gestão privada jamais teria acontecido. E agora o senhor Fabiano, o que ele fez? Ele optou por fazer com a estatal, sem sentido micro, aquilo que junto com os prerrogativas, ele lutou para destruir de um país inteiro, o teto de gastos. Inclusive nós temos aqui, o PT quer o fim do teto de gastos e uma nova regra fiscal no lugar. Inclusive é um ponto que eu acho interessante, né? Porque na campanha toda o PT criou uma narrativa para criticar o teto de gastos como se fosse algo ruim, que é você gastar o orçamento que você tem. Agora, como as pessoas votam num cara que fala que vai gastar mais do que arrecada? É difícil explicar isso, né? Mas nada é tão ruim no Brasil que não possa piorar. E os Correios gastaram mais de 3.200% em propaganda e publicidade. E vamos lá, como que uma estatal que tem monopólio precisa gastar tanto com publicidade? Não faz sentido, exceto se for para levar apoio para o governo, né? E aí, mesmo acumulando um prejuízo de 2 bi, houve o gasto de 32 milhões de reais em patrocínios, o que simplesmente não faz o menor sentido. Mas aí a empresa justifica o aumento do gasto em publicidade com o fortalecimento da imagem da empresa. Mas será que isso é verdade? Olha aqui, ó. Saiba tudo o que vai acontecer na 21ª
Jornada de Agroecologia em Curitiba. Patrocinado pelos Correios, o evento é feito pelo MST. Pô, é sacanagem, cara. E aí eu fui atrás de saber o que aconteceu nessa 21ª Jornada de Agroecologia. E aí nós tivemos lá, olha só, primeiro, aula de Agitprop. Agitação e propaganda, inteiramente voltada para a formação de militância interligada ao MST e movimentos estudantis correlatos. B. Promoção de figuras como Stedley, Leonardo Boff, Chavoso da USP e demais revolucionários de fim de semana, resultando em ataques ao capitalismo, ao agronegócio e ao terrorismo climático. E aqui nós temos imagens do evento, olha só, os bobão lá falando do capitalismo não dá conta da demanda, colapso ambiental, muitos ataques ao Bolsonaro e aos presos políticos de 8 de janeiro, ataques cruéis e covardes contra o Estado de Israel e, por fim, a promoção da imagem de quem possibilitou que todo o dinheiro chegasse lá. O descondenado Lula, tá aqui, o cara lá com essa camisa desse infeliz. Ou seja, mais uma vez o PT quebrou os Correios para financiar a militância e inflamar o seu povo contra a direita. Ou seja, o PT está utilizando dinheiro público dos Correios, que está indo de mal a pior, para treinar militantes acéfalos. E tem outra coisa que não pode faltar para a companheirada, o patrocínio direto. Está aqui, Gilberto Gil anuncia despedidas dos palcos com a turnê Tempo Rei. E quem pagou isso? Está aqui, Gilberto Gil, de onde vem o dinheiro para a turnê de despedida? Recebeu lá do Banco do Brasil, dos Correios, enfim. Quem paga para ver um show desse cara? E quem liga para a turnê de despedida? Já se despediu faz tempo, inclusive despediu com a dignidade, com as opiniões políticas que ele tem. A questão é, privatizar os Correios significa eficiência, competitividade e qualidade de serviço, coisa que os Correios não têm hoje. Significa também lucratividade e cessar um período de prejuízo. Significa o fim dos acordos políticos em cima de uma estatal, algo que já passa da hora de ser feito. Hoje os Correios são um retrato de um país que não queremos mais, onde impera ineficiência, corrupção e desperdício de dinheiro público. É o retrato de um Brasil que precisa ser mudado. Privatizar as estatais é libertar o país do peso político e dar ao povo a liberdade que ele merece.